De volta para Cancún, Sandra Coutinho, quem está aí com você agora, por favor? Olha, agora eu estou aqui com a Nicole Oliveira, ela que é coordenadora de campanhas do Greenpeace. Eu estava querendo perguntar para você, Nicole, esse próprio formato das reuniões da COP, com cada país um voto, também dificulta as negociações do clima? Não, realmente, esse formato é muito difícil, tem que chegar a um consenso sempre, tanto é que no começo dessa semana começou a ser discutido o próprio consenso pelo consenso, o que é até irônico, mas é o único formato que existe hoje para se tomar uma medida global e tomar atitudes globais a respeito de mudanças climáticas, e sem esse formato não vai ser possível atingir 1,5 ou 2 graus como se tem que atingir para que as consequências não sejam muito desastrosas. Agora, o fato dos líderes internacionais não terem vindo atrapalhou a negociação aqui? Na verdade, para que os países se comprometam, eles não precisam que não seja por escrito, eles podem se comprometer sem os líderes estarem aqui, os negociadores. É claro que se os negociadores estivessem aqui, eles poderiam até assinar um acordo. Como não é essa a expectativa, então por isso que eles realmente não vieram, exceto alguns países da América Latina que vieram para mostrar mesmo a questão da urgência de se resolver essa questão. Eu queria fazer uma pergunta para as duas, para a Nicole e para a Sandra, em tom testemunhal, porque a fofoquinha da COP16 é a seguinte: ficou mais difícil para jornalista trabalhar e para algumas organizações não governamentais, se compararmos a COP16 com a COP15, que eu achava que era o pior dos exemplos em termos de organização. Parece que eu estou errado, estou, Sandra? Vamos começar com a nossa convidada, por uma questão de coerência, e depois eu vou dar meu depoimento. Realmente está bem complicado de trabalhar, as organizações não governamentais elas têm um acesso bem difícil. Hoje nós fizemos um protesto contra essas mudanças do Código Florestal propostas pelo Aldo Rebelo, e foi difícil, nós precisamos de 24 a 48 horas de pedido de aprovação para que essas medidas aconteçam, o que dificulta uma resposta rápida. A gente está com acesso difícil para chegar às reuniões, não podemos pegar documentos, entrar em sala de conferência de imprensa só na Conferência do Brasil mesmo. Então, realmente, trabalhar e trazer a voz da população, que é a função das organizações não governamentais nessa conferência, tem sido bem difícil. Olha, André, e do lado da imprensa a mesma coisa acontece, as discussões são muito espalhadas, algumas acontecem aqui, onde é o ponto central, da onde partem os ônibus para os outros hotéis, onde acontecem as principais negociações, e outras negociações acontecem em outros hotéis espalhados por Cancún. Então, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e fica até difícil a gente reunir, por exemplo, esses dois entrevistados aqui, porque cada um tem um compromisso num lugar diferente, é muito pulverizado. Até na hora de protestar, onde é o melhor lugar para protestar para que a imprensa possa noticiar? É muito difícil a cobertura aqui, André. Agradecendo a Nicole a participação dela pelo Greenpeace. Sandra Coutinho, muito obrigado pela sua participação especial no Cidades e Soluções. Obrigado, bom trabalho. A gente vai voltar daqui a pouquinho com a segunda parte desse programa, discutindo cenários. Esse descolamento entre o que a comunidade científica revela e que é grave e a morosidade, a letargia dos governos em tomarem as providências necessárias. Estamos condenados a viver esse gap, esse intervalo, esse vazio ou não? A gente volta já já. Olá, voltamos com a segunda parte do programa especial Cidades e Soluções COP16 com os nossos convidados Sérgio Besserman e Alfredo Sirquis. A questão é difícil, mas precisa ser enfrentada, que é: estamos condenados a ter diagnósticos cada vez mais precisos que denunciam um senso de urgência em relação a providências que precisam ser tomadas para reduzir emissões e adaptarmos as cidades, os países ao que vem por aí. E essa morosidade, essa letargia, essa leniência dos governos em definirem claramente, oficialmente, metas, prazos e compromissos. Não tem jeito de juntar uma coisa com a outra. Essa é a grande questão. Essa, na verdade, é a porta do século XXI. Quando ela for aberta, nós entraremos no século XXI. Somando todas as promessas dos países, não é o que eles
se comprometeram com metas ou se eles vão executar. Somando tudo que eles prometeram... Na COP15. Na COP15, nós vamos esquentar muito mais de 2 graus neste século, se cumprirem o que prometeram. E não há nenhuma governança que garanta isso. Por mais que o mundo se mova sem a definição de um acordo global, empresas, ONGs, hábitos de consumo, valores, sem que isso entre no preço, sem que um acordo global defina esquentar o planeta tem um custo, e esse custo está no preço de todas as transações na economia, não é possível alterar o modo de produzir, o modo de consumir, e nós continuaremos esquentando o planeta. A pergunta que você fez ainda não tem uma resposta. O modelo de governança global capaz de impulsionar na direção da ação, e esta é a questão desse início de século. Olha, André, eu acho que o nó górdio político dessa situação se chama Congresso dos Estados Unidos, porque é ali que está a principal trava. Em Copenhague, o Barack Obama chegou com uma proposta extremamente moderada de cortar as emissões dos Estados Unidos em 17%, tomando como ano base 2005. Depois, não conseguiu que isso fosse aprovado no Senado norte-americano, agora perdeu as eleições e há uma maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, que sequer acredita que exista coisa chamada aquecimento global. Aí uma diferença entre a direita europeia e a direita norte-americana, porque a direita europeia acredita. O Cameron, Sarkozy, Merkel, eles acreditam. Os republicanos dos Estados Unidos não acreditam. E pior do que isso, existe uma parte dos democratas que representam interesses ligados à geração de energia elétrica através do carvão, estados carboníferos, e também, claro, existe o lobby do petróleo. Então, e os Estados Unidos estão numa posição que bloqueia o resto, porque a China fica muito a cavaleiro para dizer, puxa, vocês não só têm as responsabilidades históricas, como se recusam sequer a cumprir aquelas metas modestas que o presidente levou para a Conferência de Copenhague. E no caso da China, a gente é obrigado a torcer pela recessão, porque pela forma que eles têm de calcular o que eles poderiam diminuir, isso está vinculado à expansão do PIB chinês. Se o PIB chinês cresce a 11%, 12%, é uma desgraça planetária absolutamente exponencial. Se o PIB chinês passa a ser de 4%, digamos, 4% seria o ponto de estabilização das emissões chinesas, que elas continuariam... E que para eles, do ponto de vista econômico, é uma desgraça. E para o resto do mundo também, para o Brasil seria um desastre. Então é para você ver se correr o bicho pega, se o bicho come, que a gente se encontra. Se correr o bicho esquenta, se ficar o bicho esquenta. Não, é uma situação que a gente está aqui rindo, mas ela é absolutamente... É dramático. Dramática. E eu acho que o que nos resta é a opinião pública e a mobilização das sociedades civis nos vários países. A globalização desse movimento. Isso está acontecendo no primeiro programa Cidades e Soluções sobre COP16. Nós tivemos a oportunidade aqui de mostrar, até com exemplos, cidades, estados e países que, mesmo sem um acordo global vinculante, já estão fazendo o dever de casa, empresas, setor privado, etc. Governos do Estado nos Estados Unidos. Isso. Vamos para as considerações finais, pensando em calendário. Em se confirmando a previsão de que a COP16 não deverá resultar, espero que não seja assim, num avanço considerável daquilo que foi a COP15. Pensando em ano que vem, África do Sul, prazo final de expiração do protocolo de Kyoto 2012, Rio mais 20, eleições americanas, como é que vocês arrumam tudo isso no horizonte de tempo e qual é o resultado, qual é o saldo? Acho bastante possível que a Rio 2012 seja um momento marcante na história mundial, menos por conta dos trâmites diplomáticos internos e mais por conta, como disse o Alfredo, da sociedade civil planetária, a opinião pública mundial vir ao Rio pressionar governos, empresas, ONGs pressionando os diplomatas, mas vejo também que é inescapável a construção de um novo modelo de governança global. Ou na direção de um G20, ou o próprio Conselho de Segurança assumindo a questão das mudanças climáticas. Conselho de Segurança da ONU. Conselho de Segurança da ONU, porque, afinal de contas, o próprio CIA define qual o principal assunto de segurança nacional dos Estados Unidos, mudança climática, o mesmo na União Europeia.
Então, talvez o Conselho acabe tendo um papel ou algo imprevisto, mas o modelo de governança existente hoje é incapaz de superar essa defasagem e a natureza não está ligando para ela. De modo que o clima esquenta, é uma negociação diferente. Se a gente não consegue acertar negociações de comércio exterior, adia-se a rodada de Doha. Mas se não é possível negociações sobre mudanças climáticas, o planeta não adia os muitos custos que todos nós, principalmente as populações mais pobres, temos pela frente. Aliás, justamente o grande problema é que essas negociações, como a gente está vendo no México, é conduzida por diplomatas que foram formados na escola das grandes rodadas comerciais, Uruguay Round, coisas desse tipo. Então eles estão acostumados em negociar, toma lá da cá, pequenas vantagens, ninguém tem o sentido da urgência. Porque existe uma coisa que é a mais séria de todas, que, primeiro, como eu dizia no início do programa, foram se confirmando sistematicamente, não os melhores cenários dos cientistas, mas os piores cenários dos cientistas. E existe um cenário que é o cenário exponencial, com o derretimento do Ártico, das geleiras. Há uma emissão muito grande de gás metano que durante milênios ficou acumulado. E esse metano ele é 21 vezes mais ativo como gás de efeito estufa do que o próprio CO2. E isso não foi ainda calculada a intensidade disso. Então a gente pode chegar no momento que essas coisas passam a se dar não mais por acumulação aritmética, digamos assim, mas um crescimento exponencial, geométrico, qualitativo. Eu me sinto aqui no dever de fazer um contraponto minimamente alvissareiro, é que a humanidade aprende com o erro, ainda que demore, ainda que tarde, a gente não... Tardiamente. Tardiamente a gente não temos a vocação para o naufrágio e precisamos aprender com tudo que está emergindo da comunidade científica e acadêmica. Eu agradeço então as participações do economista Sérgio Bessermann, do deputado federal eleito pelo PV, Alfredo Sirquis. O programa está chegando ao fim, mas a mobilização da sociedade civil, principalmente de você, de nós, daqui para frente, depois da COP16, em favor de um mundo melhor e mais justo e sustentável, continua. Até a próxima.